Senhoras e senhores, tenham muito boa tarde a todos. Estamos iniciando o painel número 9, construindo soluções concretas para os desafios da mineração. Não olvidemos, não esqueçamos que o futuro do mundo está ligado ao futuro da Amazônia. Hoje estamos ligados e linkados com essa ideia. É uma verdadeira honra ser moderador deste painel. Eu sou Gonçalo Henriques, para quem sou professor da Universidade Federal do Pará, professor titular da UFPA, e sou membro do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Bionorte. Somos em torno de 40 instituições que são ligadas à Bionorte. O evento Novas Economias, Amazônia e Novas Economias, não é por acaso que se realiza aqui na Bahia. Nós queremos abraçar a Bahia, abraçar Salvador e trazer a Amazônia para o Nordeste. É a terceira edição que nós participamos. Eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar a nossos panelistas, que logo vamos apresentar. Gostaria também cumprimentar principalmente o público que nos está assistindo e cumprimentar e parabenizar o IBRAM. Não? O IBRAM, mais uma vez, se destaca pela competência, pela qualidade de realizar um evento dessa dimensão, com essa tecnologia, com essa estrutura e com essa organização extraordinária. E vou cumprimentar o IBRAM em nome do diretor-presidente, o Raul Jugman, a quem eu conheço de longa data. Não apenas Raul Jugman é presidente, diretor-presidente do IBRAM. Ele é uma verdadeira liderança para a Amazônia. Ele ampliou as vozes para as comunidades tradicionais, para as comunidades locais, para as comunidades indígenas, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades extrativistas que existem na Amazônia e que também existem aqui na Bahia. Não por acaso ele coordena esse grande movimento que é a Amazônia e Novas Economias. O Brasil é uma das principais potências econômicas e geológicas e minerais. Na mineração, destaque para o ferro, bauxita, níquel, cobre, ouro, nióbio, manganês, lítio, além do potencial enorme, não? Vocês vão falar também sobre isso agora, não? De terras raras, que se transformou e se está transformando em uma fonte de insumo muito importante para as transições tecnológicas e a transição energética do século XXI. O maior desafio da política mineral brasileira está em saber conciliar a exploração intensiva de recursos naturais com a preservação do meio ambiente. Eu gostaria de apresentar rapidamente aos panelistas, mas antes eu queria também mencionar que uma das principais questões é entender como a mineração está se reinventando para construir um futuro mais sustentável. Esse é o nosso tema, tá? Esse será grande parte do nosso tema. Neste painel se dialoga sobre projetos e experiências que já estão dando certo, em prática e mostram que é possível conciliar a extração de recursos minerais com a preservação socioambiental e o desenvolvimento das comunidades. Serão exploradas iniciativas inovadoras que envolvem exploração mineral e redução dos impactos socioambientais, adoção de tecnologias inovadoras, limpas e eficientes para a extração mineral,
gestão responsável de processos de extração mineral em toda a sua cadeia e promoção do bem-estar social e inclusão comunitária. Nesse sentido, não, a proposta pretende inspirar e compartilhar caminhos que estão dando certo, com práticas que tornam a mineração mais ética, inteligente e alinhada aos desafios contemporâneos. Vamos lá. A dinâmica nossa tem 7 minutos iniciais, embora, como já falei para vocês, brincando, 7 minutos é conto de mentiroso. Então, vai ter uns segundos a mais. E, posteriormente, aí vem a parte mais atrativa, vão ter 5 minutos cada um para falar a partir das perguntas que o público já está fazendo, né? Já está perguntando. Então, eu vou deixar à vontade para iniciarmos com Bruno, a sua apresentação, se apresentar e ir nessa direção. E depois viremos na direção contrária. Pode ficar à vontade, então, Bruno. Vou te repassar embora o moderador não queira entregar o... Não, toma, aqui. O moderador nunca quer entregar o controle do tempo. Não, tranquilo. Boa tarde, Gonzalo. Muito obrigado. Obrigado à plateia, aos meus amigos painelistas. Queria agradecer também ao IBRAM, né, pelo convite de ter a oportunidade de trazer alguns dos nossos trabalhos que estamos desenvolvendo na mineração. Eu tenho alguns slides. Fique à vontade. Ótimo, já está aqui comigo já. Então, só que eu gostaria de frisar, né, que a mineração, a gente não consegue falar de inovação sem a mineração, né? A mineração ela é fundamental para o desenvolvimento, né, das nações, né? Porém, e também um fato muito importante é a rigidez locacional, né? Não temos, ela realmente, a exploração mineral ela acontece onde a mina está, né? A gente não tem como transferir ela para outro lugar. Então, em todos os locais que a gente venha desenvolver a atividade, é essencial a gente ter uma harmonia, né? E hoje eu venho aqui mostrar um pouco do que a gente está fazendo, provando que é capaz, né? É possível minerar com menos impacto e com responsabilidade. O projeto de mineração do futuro da Vale, ele desde 2022 ele foi inserido nas metas estratégicas da empresa, né, pela relevância do tema. Então, o nosso programa ele é baseado em 5 pilares, né? Operações inteligentes, que é você trazer tecnologia, trazer realmente os dados para as nossas operações, né? Com isso, melhorando a segurança das nossas operações, tornando as nossas operações mais eficientes. Temos também as minas minimamente invasivas, então que é como ser mais efetivo e com o menor impacto possível onde ela está inserida. O zero estéreo e rejeitos e carbono neutro, essa é a nossa ambição e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse terceiro pilar. O quarto é o compartilhamento de valor, e aí quando a gente fala de compartilhamento de valor, é o compartilhamento de valor intencional com a comunidade, né? E a força de trabalho do futuro. Afinal de contas, a gente tem que atrair, a gente tem que melhorar o nosso cenário, né? Ser mais atrativo. Aqui eu só trouxe uma ilustração, né? Essa é a floresta de Carajás, o mosaico de Carajás que a gente chama. E nessa parte mais verdinha é o nosso mosaico, né? E ali está onde a Vale está preservando junto com o ICMBio. Fora do mosaico, né? Onde com a linha do tempo você vê já uma devastação mais acelerada, é onde está fora da área da mineração. E naquela areazinha em vermelho é onde está a mineração, onde está o impacto da mineração. Então hoje numa floresta de mais de 8.000 hectares, nós estamos impactando 3% dessa floresta e ela só é capaz de estar desse jeito pela mineração, né? Provavelmente se ali não tivesse mineração, toda a área estaria sendo devastada da mesma forma, com outras atividades, né?
E esse é o programa de mineração circular da Vale. O programa de mineração circular da Vale, ele foi iniciado em 2023. Nessa época a gente mapeou mais ou menos 160 projetos entre pilhas e barragens. E em 2024 a gente começou com o desenvolvimento do projeto, né? E esses são os resultados. Já em 2024 nós processamos 12,7 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso corresponde a uma redução de CO2, né? Uma redução na emissão de 14 mil carros rodando no ano, né? E também, quando a gente tem uma barragem de rejeito, nós temos o minério de ferro e temos outros materiais dentro dessa barragem. E, para isso, hoje nós temos dois produtos já em produção. Uma é a areia sustentável. A gente produziu só em 2024 1,4 milhões de toneladas de areia sustentável. E desde o começo do programa a gente já produziu 3 milhões de toneladas. A Vale hoje já é a maior produtora de areia do Brasil e só em Belo Horizonte a gente tem mais de 50% do market share. E esse é um dado muito importante porque hoje a areia ela é muitas vezes retirada dos rios e hoje a areia é o minério mais contrabandeado do mundo. Então, aqui nós temos uma areia sustentável, uma areia que ela tem uma origem, que ela contribui com impostos e não está ajudando aí na devastação dos nossos rios, né? O programa de mineração circular em 2025, em setembro, a gente já passou dessa meta, a gente já produziu mais de 12,7 milhões de toneladas e acredito que a gente vai fechar o ano bem. Hoje, 12,7 milhões de toneladas foi o que a gente produziu no ano passado. Já corresponde a 4% da nossa produção anual de minério de ferro. E a nossa meta para 2030 é a gente produzir 10% da nossa produção via a recuperação de barragens e pilhas de rejeito. E por que está sendo possível isso, né? A gente beneficiar o que foi um dia uma barragem, o que foi um dia uma pilha de estéreo, é devido à tecnologia. Antes a gente não conseguia, a nossa recuperação era muito baixa e hoje com o uso da tecnologia a gente já consegue. E esse projeto que está aqui é a Operação do Gelado. Esse é hoje o projeto que a gente tem mais orgulho. Por quê? Ele é um projeto no Pará. É uma barragem de rejeito que começou a ser depositada na década de 80 e hoje a gente está desmobilizando e com isso produzindo um minério de ferro de alta qualidade, né? Aí a gente tem um potencial de produzir 25 milhões de toneladas de pellet feed, material de alta qualidade até 2030, e o material hoje ele é extraído com dragas elétricas. Então a gente tem uma emissão muito mais baixa, né? E ele é magneticamente concentrado. Então os benefícios, claro, redução em emissões de CO2, maior segurança e vida útil dessa barragem, né? Porque quando ela estiver totalmente desmobilizada, é uma área considerável que ela voltará a ser uma floresta, né, com certeza. E claro, ele traz uma oportunidade de incremento de produção de minério de ferro de alta qualidade. E falando um pouquinho de coprodutos, além da areia, a gente também, em Minas Gerais, a gente tem uma fábrica de blocos. Essa fábrica de blocos ela é 100% operada por mulheres. Só nesse ano, a gente já produziu mais de 325 mil blocos, que eles são destinados à comunidade e à doação. Então, Gonzalo, era isso que eu queria trazer um pouquinho do que a gente já está fazendo para tornar o mundo e a mineração mais sustentável. Muito bom, Bruno, muito bom. Vou te dar mais 20 segundos para você se apresentar. Desculpa. As pessoas te conhecem só pelo Bruno, porque eu falo sobre o nome Fábio, Bruno, Fernanda, Jéssica. Excelente. Meu nome é Bruno Fará, eu sou gerente da área de transformação técnica da mineração da Vale e lidero o projeto de mineração do futuro e o projeto de mineração circular da Vale. Muito bom. Vamos a falar depois, a recuperar a ideia da mineração circular, para ver quais são as políticas, as práticas de
descarbonização, quais são as práticas que tem novos minerais que vocês podem extrair através do processo de avanços tecnológicos na mineração. Excelente, Gonzalo. Poderia falar por mais umas 5 horas, viu? Depois. Então, o seguinte é, não sou Fábio, ele é professor, também minerador também, né? Mineiro metaleiro. Mineiro metaleiro, tá certo. Pode se apresentar. Me ouve também. Bom, boa tarde. Primeiro eu tenho que agradecer as pessoas guerreiras que estão aqui, né, na sexta-feira, depois do almoço, à tarde, né? Uma praia, depois de um show maravilhoso de ontem aqui, né, na luta para uma mineração sustentável na Amazônia, porque é importante. Bom, eu sou Fábio Abdala, sou gerente sênior de desempenho social e direitos humanos da empresa no Brasil. Então, eu vou falar aqui das tecnologias sociais. Bruno trazendo também esse elemento, né, que eu acho que é importante nessa discussão sobre os desafios da mineração e soluções, né? E eu acho que hoje a gente teve duas falas, né, entre outras, muito importantes, a da Chay Surui, que de certa maneira trouxe uma visão bastante crítica, né, mas uma voz muito relevante dizendo para a gente, olha, a gente tem uma questão da confiança, da percepção do público, né, sobre essa ambição da mineração para a sustentabilidade. Também eu acho que a Ana Cunha, na mesa aqui da mineração, né, trouxe essa visão das tecnologias sociais, né? A gente tem várias dimensões na mineração, mais técnicas, não técnicas também. E eu acho que também a gente tem experimentado, então, soluções nos territórios onde a gente está, soluções no campo da governança do território, das diferentes partes lidando territórios de minerações com comunidades tradicionais, comunidades, né, empreendedores, enfim, todo um conjunto, uma diversidade, né, da sociedade, se perguntando também como que a gente governa esse ambiente do território de mineração com uma visão de sustentabilidade compartilhada entre as partes. E aí eu acho que a mineração tem experimentado tecnologias sociais para lidar com esses desafios da definição de agendas de desenvolvimento, uso da renda em favor da sustentabilidade do território, né, estabelecendo instrumentos financeiros, alguns estão usando fundos, outros fundações, outros mecanismos diferentes, observatórios da sustentabilidade que estão sendo utilizados para entender a dinâmica do desenvolvimento local e ajudar as partes a estabelecerem uma visão comum. Eu vejo isso acontecer na Amazônia assim, de uma maneira muito forte nos últimos 10 anos. A gente viu quantos conselhos, fundos, iniciativas de observatório, por um lado assim numa base mais geral e no nível vou chamar assim, das comunidades diretamente afetadas, impactadas pela mineração. Também aí eu acho que a gente foi desenvolvendo tecnologias muito importantes, de tecnologias de acordos com comunidades tradicionais. A gente pode olhar para esses processos também como tecnologias sociais. Um modo de fazer que digamos assim, do ponto de vista metodológico, conectado com os padrões internacionais de desempenho, seja dos princípios orientadores da ONU para a empresa de direitos humanos, ou dos padrões de certificação que as empresas de mineração, no setor de alumínio, por exemplo, a gente usa o ESI, mas todos aqui, a maior parte estão na ICMM também, que apontam, né, para padrões de desempenho conectados com a FSC. Então, do ponto de vista metodológico, os nossos acordos podem estar baseados nessas premissas e entregar, de certa maneira, resultados que são ganha-ganha para a empresa, para a sociedade, para as comunidades, para os governos, né? Então, a gente tem visto como os acordos têm viabilizado, por exemplo, a posse da terra para as comunidades, uma bandeira, digamos, histórica das comunidades
tradicionais na Amazônia, que sempre tiveram uma história de muita exclusão, e a inclusão fundiária, a posse da terra é fundamental até para a sua tradicionalidade, para a sua cultura, mas também para os seus meios de vida. A questão da renda, eu acho que a mineração ela entrega, né, assim, participação nos resultados da lavra, compensações e benefícios num nível bastante importante, né? Então, vou pegar o caso da mina de Juruti, que opera anualmente 200 hectares ali. E gera para uma comunidade 5 milhões de reais de participação no resultado da lavra. 200 hectares, 5 milhões de reais, é bem razoável. Obviamente que tem muitos desafios, tem impactos, né? Temos que fazer um bom controle, e tem compensações e benefícios, e tudo isso são, nos últimos anos, eu acho que a gente então, desenvolveu tecnologias sociais da sociedade com as empresas e com o poder público, de viabilizar acordos que respeitem os direitos, que viabilizem as operações e que dialoguem com uma agenda de sustentabilidade das comunidades. A gente está sendo bastante desafiado pelas comunidades para se engajar nas suas agendas de desenvolvimento local, né? A gente, por exemplo, na Amazônia toda tem surgido as ideias das agendas do bem viver das comunidades tradicionais. Estão nos quilombolas, nos agroextrativistas, mesmo nas populações, né, indígenas. Então, as empresas estão sendo, né, provocadas a se engajar nessas agendas, e eu acho que nós temos muitos bons casos nesse sentido. Obviamente que também a gente tem que lidar com o nosso legado. A gente também tem um legado de desconexão que a gente tem que reconectar, de engajamento, de visão conjunta, num ambiente que às vezes é um pouco hostil. E a gente, isso faz parte da nossa paisagem social, institucional. Então, eu acho que nós temos que buscar este engajamento nessa visão de agenda ganha-ganha, e as tecnologias sociais que a gente tem desenvolvido nos últimos anos nos diferentes territórios. E o Pará, eu estou bastante seguro de dizer isso, tem essa história ao mesmo tempo, de um ambiente bastante crítico, mas também um ambiente muito produtivo de tecnologias sociais que viabilizam, né, acordos que permitem compartilhar o uso da terra de uma maneira responsável, conectando as ambições da sociedade, dos poderes públicos e das empresas que estão operando. Então eu estou bem, assim, eu acho que a gente tem muitos bons pontos para alavancar essa agenda de tecnologias para uma mineração sustentável e responsável. Pois é, eu acho interessante a sua proposta, viu, Fábio? Mas eu gostaria também, e logo iremos falar sobre isso também, na verdade, o que ganha em concreto, qual é o lucro que a comunidade tem, comunidades indígenas, extrativistas, como se reparte esses benefícios, não? A gente fala muitas vezes de repartição de benefícios dos processos de mineração, como se distribui os benefícios entre as comunidades. Se entrega dinheiro, se entrega fundos, se cria um fundo para distribuir os benefícios, como se divide esse fundo. E, sobretudo, também pensarmos como os sectores que estão hoje à frente da luta pelos direitos humanos, pela democracia, as universidades, os pesquisadores, como se encaixam, como se conseguem interagir também com as empresas de mineração. Mas isso vai ficar cenas para a próxima. Na rodada. Eu vou continuar então com Fernanda, né, que se apresente e, por favor, fique à vontade, que você tem 7 minutos e 2 segundos. Perfeito, Gonzalo. Boa tarde a todos. Estendo meu cumprimento aqui também aos organizadores do evento, né? Estamos aqui numa sexta-feira, mas estou completamente feliz aqui com as falas que ouvimos, né, dos nossos homenageados aqui um pouco antes, nosso presidente Raul. Eu acho que, né, apesar da praia ali atrás, o benefício que a gente está tendo aqui de fazer todas essas escutas, esses diálogos,
certamente supera, né, bastante todas essas expectativas. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Fernanda Guabiroba. Hoje eu tenho a oportunidade, junto à Anglo Gold Ashanti, de coordenar o tema de fechamento de mina. E aí, participando aqui, né, de um painel sobre soluções concretas, para uma pessoa de engenharia, isso é muito bom, né? A gente poder apresentar soluções concretas, a gente fica bastante feliz. E, coordenando o tema de fechamento de mina, eu vim falar sobre isso, né? Sobre um projeto nosso de fechamento de mina, mas não dá para falar só do projeto, né? A gente tem que trazer aqui o que sustenta, né? Qual que é a estratégia por trás de ver o fechamento de mina como uma ferramenta de gestão e transformação de território, né? O nosso projeto é o projeto Nova Vila, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui, mas o que nos norteia, né? O que tem norteado a Anglo Gold Ashanti hoje ao falar da agenda ESG e como que a gente trabalha no dia a dia ali, né? A gente, geralmente, existe um foco muito forte em garantir a operação sustentável, né? Geralmente, esse o maior foco das empresas, né? É durante a operação, operar de forma sustentável, mas a gente acredita muito num tripé, né, dessa agenda de ESG, que é olhar para o presente, para essa operação sustentável, mas nós também temos um olhar muito forte para o passado, né, em mitigação e eliminação de passivos, e para o futuro, né, para a construção de legado. Nós somos uma empresa de 191 anos, somos os sucessores, né, da mineração Morro Velho, e por sua vez por sua vez foi a sucessora da San John Del Rey Mining Company, que começou a operar no território de Minas Gerais em 1834. Então, nós estamos falando aí de 191 anos de história. Hoje nós atuamos em Minas Gerais e em Goiás. E essa é a nossa agenda e a nossa visão realmente, né, de trazer o fechamento responsável e uso futuro sustentável. Dentro da construção de legado, eu diria que os pontos chaves, né, também podem ser sustentados em 3 linhas principais, que são atividades e ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico, a preservação da cultura e do patrimônio histórico e ambiental, né? A empresa foca bastante nisso, e o uso futuro em si e o uso dessas áreas mineradas como ferramentas de transformação do território. E é nesse contexto, né, que nasce o projeto Nova Vila. É um projeto de uso futuro das Minas Velha e Grande, que foram as primeiras operações lá em 1834, né, que operaram de 1834 até 2003, então 169 anos de operação e que moldaram, né, parcialmente, mas muito significativamente, a dinâmica daquele território. Então, é preciso fazer todo esse entendimento dessa área para a gente trazer ali um projeto que seja relevante, que seja útil, né? E aí o nosso foco é trazer uma nova centralidade para esse território que está no centro, literalmente, de Nova Lima, né? Numa área de 260 mil metros quadrados, trazer uma nova centralidade para essa área de forma que seja útil para as pessoas de Nova Lima, mas atrativo o suficiente, né, para os visitantes, para as pessoas que visitam Minas Gerais, porque aquele território ele conta muito do setor mineral, ele conta muito da história de Nova Lima e também capítulos importantes do Brasil também, do setor da mineração no contexto nacional. Então, o nosso projeto Nova Vila, ele traz, né, a conservação de prédios antigos, né, são 19 galpões utilizados na época da mineração, que vão ser completamente renovados, né, e dado um novo uso para essa área, e trazendo usos múltiplos. A ideia é que a gente traga usos múltiplos para o território, porque a gente potencializa esse território, né? Então, a gente está falando de preservação ambiental, a gente está falando de área de serviços, de mercado, de serviços semi-industriais, de serviços corporativos, área de moradia e uma área muito forte ligado à preservação da cultura, à preservação da história, né, do que passou por aquele território e como aquele território moldou toda a nossa sociedade, a nossa cultura, né, e a relevância que ele teve na família de cada um que trabalhou ali, na criação de cada um que por ali passou. Esse projeto, ele é um projeto que teve ampla
amplo trabalho de escuta, né? Isso eu acho que é um paradigma que a gente criou com esse projeto, que é de realmente quebrar os muros. E aí eu trago isso como um insight aqui, né, para compartilhar, que é a gente ser humilde o suficiente para entender o projeto, não como um projeto da empresa, mas como um projeto da sociedade, né, do território que ali nos acolheu por tanto tempo. E esse processo de escuta, ele foi muito importante para a gente trazer o máximo desse projeto. A gente sabe que dificilmente a gente chega em projetos que são unânimes, né? É difícil, não vai ter um projeto unânime, mas a gente é extremamente confiante que a gente construiu, junto com todos os envolvidos, um projeto que maximiza o potencial daquele território. Ele é um projeto que ele tem a Anglo Gold Ashanti, a Prefeitura de Nova Lima e a Construtora Concreto como partes integrantes, né, como as partes que coordenam esse projeto, né? Então ele, como eu disse, não é um projeto da empresa, né? E ele é um projeto que tem sido extensivamente trabalhado, principalmente nesse início, nesse momento de licenciamento. Então a gente passou por FEAM, ANM, IEFA, IFAM, para garantir, né, que todas essas etapas licenciatórias sejam feitas. Estamos agora aguardando um projeto de lei municipal a ser votado para garantir que as diretrizes desse projeto sejam perpetuadas no tempo e a gente consiga um projeto sustentável de longo prazo. Então, foi um projeto em rede mesmo, né, todos conjuntos aqui com a gente. Eu vou poder explicar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente fechar aqui, Gonçalo, é tão interessante, estava conversando com meu colega Fernando aqui. A gente tem, nós estamos aqui apresentando esse projeto. O prefeito de Nova Lima esteve no Congresso dos Prefeitos Mundial em Dubai essa semana apresentando esse projeto. E a gente tem a FEAM levando esse projeto para o Minas Day da COP. Então, é um projeto que realmente a gente quebra muro e constrói conjuntamente uma visão, né, e um projeto concreto para esse território. Então, acho que sumarizando, né, e depois a gente alonga mais um pouquinho, mas é o que eu queria trazer para compartilhar com vocês. Muito bom, muito boa a sua apresentação, Fernando. Vamos voltar depois para alguns detalhes do projeto, né? E, bom, Jéssica, não tem a sua vez. Fique à vontade, por favor. Tem 7 minutos, né? E um pouquinho mais para completar o resto, né? Obrigada, Gonzalo. Boa tarde, né, aos meus colegas aqui de mesa, ao público, que de fato é guerreiro. Mas eu acho que está sendo uma boa oportunidade de encontrar pessoas, trocar ideias, né? É sempre um momento renovador. E, bom, começar agradecendo e parabenizando o IBRAM, agradecendo o convite, parabenizando o IBRAM pela organização. A gente sabe que esse debate aqui está preparando o debate para a COP, como o Jungmann falou na abertura, e esse tema é o tema da efervescência, né, a Amazônia, e a gente minerando na Amazônia, né, como a mineração Rio do Norte acho que traz uma contribuição interessante. Eu sou Jéssica Naime, atualmente ocupo a função de gerente geral de relacionamento e responsabilidade social da MRN, mas também responsável pela consulta, por conduzir a consulta às comunidades que estão ali dentro do licenciamento, né, no processo de licenciamento. O que me coloca muito no centro do que a gente está falando, o Gonzalo abriu falando muito da fala do Jungmann, a responsabilidade sobre como é que a gente está com as comunidades, como é que a gente compartilha as decisões e como é que a gente compartilha valor. Para além do valor que é gerado pela mineração, mas como é que a gente potencializa outros valores gerados na sociedade, né, nesse processo. E esse desafio, para mim, é muito cotidiano, para nós todos lá na mineração, porque a gente tem, na nossa área direta ali de relacionamento, no dia a dia, 69 comunidades, muito esparsas, né, numa área territorial muito grande, mas que nos coloca esse desafio de pensar muito além do papel da mineração ali. E aí, pegando um pouquinho, eu me sinto privilegiada por estar por último, porque eu também consigo conectar muito o que vocês trouxeram, né, meus colegas, pegando um pouquinho do que o Fábio trouxe da governança como inovação, né, Fábio? Eu conversava sobre isso mais cedo, e como que esse é o desafio para a gente colocar ali.
como uma solução efetiva para fazer esse compartilhamento de valor, o compartilhamento de decisões sobre como é que aquele território vai receber esse investimento, como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai se preparar para o futuro num fechamento, né? E sinceramente, olhando para esse contexto todo, eu me sinto muito privilegiada de estar nesse lugar hoje, né, nessa posição, não só profissional, mas a posição pessoal, de estar dentro do debate, podendo fazer a diferença ali, tentando atuar e pensar essas soluções. A gente pegar em perspectiva esse momento que a gente está vivendo no mundo todo, de discutir biodiversidade, as comunidades, né, o Jungmann trouxe uma coisa muito interessante, né, como é que a gente traz a sociedade para dentro para poder avaliar. E lá na mineração Rio do Norte a gente nem conseguiria fazer diferente nessa altura do campeonato, né? Então, dito isso, né, que é uma grande introdução, que eu pensei muito em trazer, a gente tem lá hoje mais de 60 entre projetos e programas socioambientais, com comunidades. Num território tão amplo, eles também se encaixam à realidade de cada comunidade, mas tem uma experiência específica, que é a que eu gostaria de trazer aqui e compartilhar, que ela é recente e ela, de alguma forma, ilustra a própria evolução do debate do que a gente está vivendo na mineração, de algo mais localizado ali, uma coisa de obrigação socioambiental, para algo que se amplia, gera valor, inclui o desejo das comunidades e transcende a própria questão local para trabalhar uma questão mais ampla, né? A mineração Rio do Norte, quando eu cheguei lá, eu estou 5, 6 anos nesse projeto, tem uma obrigação socioambiental lá junto ao IBAMA de comprar sementes de determinadas comunidades. E essa compra de sementes abastece o viveiro da empresa, que por sua vez se conecta com a recuperação ambiental ali das áreas mineradas, né? E aí era uma grande questão, porque já estava muito desgastada a relação ali, tanto das comunidades que coletavam as sementes, quanto a próprio viveiro, entre absorver isso, enfim, por diversas razões. E a gente olhando para aquilo, um conflito crescente, acabamos por uma série de fatores trazendo uma ideia de uma rede que já está articulada, talvez muitos de vocês conheçam, que é a Redário, capitaneada pelo ISA, Instituto Socioambiental, que é basicamente conectar vendedores e compradores de sementes e mudas para fazer recuperação de áreas degradadas, né? O desenho do projeto ele é simples, mas eu acho que ele carrega mensagens simbólicas muito importantes, seja pelo arranjo que foi construído, aí a inovação, né, o arranjo, a governança do projeto como inovação, mas também pela possibilidade de você conectar com preservação ambiental e geração de renda. Então, essas comunidades passaram por um processo de qualificação do trabalho da coleta das sementes, de organização social, montaram 2 cooperativas, se conectaram a uma rede nacional, né, que organiza e trabalha muito não só na questão da qualificação técnica, mas também do mercado em si, né, de compra dessas sementes para a qualificação. Então, puderam expandir muito os horizontes, saíram ali da região, foram se conectar no Brasil, vão anualmente para encontros. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu separar famílias que estavam ali coletando semente porque estavam na obrigação de fornecer, de famílias que de fato querem fazer da preservação ambiental ali, do trabalho da coleta de sementes, um potencial de geração de renda para ficar no seu território, né? E aí eles passam a vender, obviamente a gente requalifica todo o valor de venda das sementes para a mineração Rio do Norte, passa a pagar mais porque a qualidade sobe, mas a gente chega num ponto, como 2 meses atrás, que eles falam, não vamos vender para a mineração Rio do Norte, a gente encontrou um mercado que está pagando melhor, a gente vai vender para fora e se organizar nesse processo de venda das sementes. Obviamente, como renda, eles fortaleceram o laço local, fortaleceram o laço entre si, fortaleceram a sua visão de preservação como um vetor importante de ganho de renda, porque na área que eles atuam, a gente tem ainda ainda tem uma crescente pressão de atividades que são degradadoras do meio ambiente, como o gado, ali na região, muito próxima, essa comunidade está muito próxima da nossa unidade de conservação, onde está o minério, né, onde está a operação da mineração Rio do Norte. E com isso eles conseguiram enxergar também como é que essa preservação poderia ter contribuições. Então, uma coisa que eles já pensam de uma forma subsequente a esse trabalho é pensar a própria preservação como um serviço ambiental, crédito de carbono. Então, eles já estão mirando esse tipo de negócio, né? E agora a gente está avançando
também com a parceria do Redário, na possibilidade não, real, nós estamos fechando esse assunto, de conectá-los com o trabalho de recuperação ambiental, com técnicas específicas. No caso, agora a gente está discutindo a muvuca como uma técnica importante, trabalhar a área degradada deles. Uma área que até pouco tempo era muito usada, né, lá na Amazônia, o solo é pobre, quem conhece bem sabe, se eles vão queimando uma área, fazem ali o roçado, no primeiro ano a produtividade é alta, no segundo a produtividade é média, no terceiro ano vão queimar outra área. E assim vão avançando e retirando, né, suprimindo a vegetação. Então, a gente tem até um cenário parecido, Bruno, com aquilo, né? Você tem a operação ali como vetor de conservação, mas o entorno acaba sendo muito degradado por diversos usos, né? Antropização e tal. Então, a gente está tentando fazer essa recuperação, apoiando eles. Isso nos interessa também, porque para a MRN, obviamente, você tem ali um diálogo direto e a possibilidade de financiar a recuperação de áreas e aí também fazer essa contribuição, né, para a biodiversidade, né? Então, esse é o desenho geral, mas, enfim, meu tempo acabou e eu acho que a ideia é a gente debater também, quero ouvir muito de vocês, mas esse projeto tem alguns vídeos no site da MRN, não trouxe aqui, mas eu convido ao público também que queira conhecer, dar uma olhadinha, uma websérie de 4 episódios que a gente conta um pouco dessa história. Tá bom? Muito obrigado, Jéssica, muito boa a sua apresentação. Parabéns, viu? Parabéns a todos, não? E a todas, né? Na verdade, todos são muito bonzinhos, né? Todos têm bons cases, né, de sucesso. E isso é bom porque significa que está avançando os processos de interação entre as empresas mineradoras e as comunidades estão avançando. Eu não escutei se quantos beneficiados, por exemplo, com respeito ao fechamento de minas, quantos beneficiados comunidades têm naqueles projetos. Igualmente no caso da Jéssica, não? São muitos projetos, mas na verdade que é interessante saber também quantos beneficiados tem. Eu estou tentando aqui recuperar 2 perguntas já, e tem outras aqui também, não? Uma delas, como as empresas lidam com a gestão pública local, já que muitas vezes esta não está alinhada com a agenda daquilo que a empresa entende por sustentabilidade, né? Isso, na verdade, é para todos, né? Para todos vocês. Entendendo a relação entre desafios da mineração e do cenário social, há projetos da Alcoa, Mineração Rio Norte e Anglo Gold, só com mulheres ou com recorte racial, e quais são esses projetos? Eu tenho também um questionamento, não um questionamento, um comentário sobre o que o Bruno falou muito bem, né? Mas eu digo o futuro, não? O futuro desse processo de extração de mineral, das minas. Hoje os minerais estratégicos são parte da agenda geopolítica mundial, não? E como a Vale pretende extrair mais recursos minerais, não tão vultuosos, não? Porque mineração são 400.000 toneladas que a Vale extrai, não? Mas os novos minerais, os novos e estratégicos minerais, apenas falando de terras raras, não? Mas que são na base para produtos de alta tecnologia, mas tem outros produtos tecnológicos também e que têm maior valor agregado, não? Vocês estão lidando, como estão lidando com isso, não? Sobre o programa circular de mineração também, é interessante saber se nesse projeto todo a descarbonização está como uma agenda importante dentro do programa circular. São 2 projetos, não? O projeto futuro e o projeto circular. São 2 projetos interessantes que são um paradigma, por assim dizer, que a Vale está criando, não? Eu queria também falar para o Fábio como a Taxaí Suruí
né? Tachaí Suruí hoje que falou maravilhosamente bem sobre a conversa honesta que nós temos que ter com o público, que as empresas têm que ter com o público. Mas ela disse uma coisa que é muito significativa e calou profundamente para nós, não? Que a mineração é altamente injusta para nós, injusta, enfim, para as comunidades, não? A contaminação dos rios, 100% dos rios contaminados, não? Com mercúrio. Essas questões têm que ser discutidas, têm que ser enfrentadas, têm que ser através de diálogo e tem que ser que, se bem é verdade, já as empresas já estão dialogando sobre isso, estão reconhecendo essas dificuldades também, e o avanço tecnológico terá que produzir uma mineração mais limpa, mais ética, mais inteligente, não? Através, obviamente, também da utilização da inteligência artificial, não? E quem ganha, Fábio, com essa política de direitos humanos? Quanto que ganha as comunidades? Tem algum tipo de repartição de benefícios? Algum tipo? Seria interessante também ouvir de você. E Jéssica tem um programa social amplo, não? Mas e para dentro da empresa, o ESG, o G do ESG, está, porque meio ambiente, não? Social, e dentro da empresa tem uma política também alinhada com o ESG, não? Bom, e essa segunda pergunta que vem do público também, não? Já foi lançada a primeira para vocês, e de lá para cá não pode iniciar. Agora a Jéssica está com a preferência, né? Obrigada, Gonzalo, e as perguntas também do público, instigantes, né? Essa primeira aqui, como lidar com o poder público, como é que a gente faz esse relacionamento, ele é desafiador, e eu vejo que, olhando para dentro da empresa, o quanto a própria mineração do Norte ampliou a sua consciência do quanto não é possível atuar no território sem fazer parceria com o poder público. É desafiador, né? Muitas vezes num lugar em que você tem um Estado fragilizado, a gestão frágil, isso transfere custos, obviamente não só financeiros, mas de transação também para a empresa, mas não é possível avançar. E a gente está justamente, né, o Fábio falou de uma transformação do setor aí de 10 anos para cá, enfim, 8, 5, mudou muito. A coisa dos padrões internacionais cresceu muito em 6, 7 anos, muito forte. E esse eixo gestão pública, ele é o desafio que está colocado para todos nós. Eu tenho muito interesse, quando eu olho outros casos também, de como é que essas empresas estão construindo os arranjos possíveis de parceria com o poder público para a gente potencializar. No nosso caso lá, a gente teve até uma experiência, eu não vou ter tempo de entrar em detalhe, um tempo atrás, nenhum, né? Não vai ter, porque tem muitas perguntas. Tá bom, vou passar rápido, 2, mas 3, é uma... 4, 5... Tá, rapidamente aqui, Gonzalo. Uma experiência da gente ter que trabalhar de fato a gestão pública para fortalecê-los, não só no seu papel mesmo como poder público, para acessar os recursos e projetos, mas também para se relacionar com a empresa e com o público, né, com a comunidade que faz essa demanda, e essa pressão é muito grande. Então é desafiador, eu teria que, de novo, né, são questões que levariam uma vida aqui, mas eu vou passar rapidamente. Projeto Só com Mulheres, a gente está com 2 frentes importantes agora lá. Uma é trabalhar a proteção, bem nessa lógica dos direitos humanos, a prevenção à violência sexual de mulheres e meninas, né? Nós estamos correndo atrás do licenciamento para uma nova fase do projeto, não é uma expansão, mas é uma continuidade operacional, e com isso a gente está já preocupado em coibir esse tipo de risco social, né? Vamos falar assim. E aí sim tem a parceria com o poder público, chamar o Conselho de Direito de Defesa da Criança e Adolescente, a Secretaria de Assistência Social dos municípios da região, com a Childhood, que é essa parceria bem interessante. E o outro a gente trouxe uma associação de mulheres que já existia, não sei se a Anete está me assistindo aí, mas ela também acho que tangencia lá, que é a Organização de Mulheres do Baixo Amazonas, que a ideia é a gente passar a executar os projetos a partir delas, elas serem executoras de projetos, multiplicadoras de projetos de geração de renda, empreendedorismo, a partir desse conhecimento local que elas têm, né, e do relacionamento, da capilaridade que eles possuem. Eu vou encerrar, então, Gonçalo, não consegui passar tudo, mas é o tempo que temos. Já deu um recado, não? Tá Já, bom. Fernando.
Bom, deixa eu correr com a minha parte aqui também, mas eu queria, em relação à questão do poder público, né, a Anglo Gold tem feito um trabalho de muito diálogo e de muita abertura e proximidade, eu diria, né? E é importante destacar que a gente vê, nos municípios que a gente atua, uma abertura também por parte do poder público, né? Então a gente assim como a empresa transforma, o poder público também se transforma e tem enxergado cada vez mais virtudes nessas parcerias, né? Então eu acho que isso é muito salutar também. No caso de fechamento de mina do Nova Vila, que foi o projeto que eu apresentei aqui, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente levanta o projeto, né, como conceito inicial do projeto, a primeira coisa que a gente fez é levar esse projeto ao poder público e apresentá-los e dizer, Prefeitura de Nova Lima, isso aqui faz sentido para vocês como planejamento de território? Esse projeto faz sentido? Então eu acho que, e por isso temos eles como, a Prefeitura de Nova Lima como parceiro do projeto. Eu acho que isso é muito salutar, eu acho que isso é uma quebra de paradigma, é um insight, né, para diversas empresas e conversa muito com esse diálogo aberto e honesto. E aí eu queria só fazer um link dentro da estratégia, né, da construção de legado, está a criação do Instituto Anglo Gold Ashanti, que é o braço social da empresa, né, e vem realmente promover esse diálogo, facilitando, porque a gente cria um caminho mais de fácil acesso para esse diálogo. E eu acho que isso conversa muito com o que a Chay falou hoje cedo, que a gente cria cada vez mais ambientes de diálogos transparentes, facilitando essas parcerias, né? E aí só mencionar sobre a pergunta, né? A gente tem hoje políticas como metas, na verdade, né? Para presença de mulheres na empresa, né? Então é meta nossa, tá no resultado da empresa a gente ter os níveis, em todos os níveis, né? Um contingente de mulheres cada vez maior e também a questão que a gente tem trabalhado muito fortemente com o movimento negro também, né? São pautas que a gente tem abraçado, são pautas historicamente sensíveis, mas com muita humildade, honestidade e transparência a gente tem buscado trabalhar cada vez mais. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui para Fábio. Além disso, disse... pode citar boas práticas, soluções viáveis já em andamento com foco em clima? A mineração já enxerga que precisa de fato sustentável, limpa? Isso vai para o Bruno, né? Também essa pergunta pode ir para Fábio, se ele está interessado, ou complementar a sua fala, não? Entendendo a relação entre desafios de mineração de cenário social, a propostas de Alcoa e Mineração do Norte e Anglo Gold, só com mulheres ou com recorte racial. No caso de Fábio também, você deveria ter alguma informação interessante sobre isso, não? E vou de uma vez fazer a pergunta para Bruno. A Vale, através da área de propriedade intelectual, sobre a área de propriedade intelectual nós temos uma grande atividade na Universidade Federal do Pará sobre propriedade intelectual. Eu coordenei o programa de propriedade intelectual da Agência de Inovação Tecnológica durante 15 anos. Então, nós trabalhamos muito com empresas e conseguimos patentear produtos, não, que iriam para o mercado. Então, protege e estimula o desenvolvimento que contribuem para mais sustentável, para a mineração mais sustentável. Quais outras formas de impulsionar as soluções sustentáveis vocês têm? Só isso? Tem mais perguntas? Só, né? Tem mais. Você está preocupado? Pode citar boas práticas, soluções viáveis já em andamento com foco no clima, a mineração já enxerga que precisa de fato ser limpa. Eu acho que isso vai para Bruno e para também. Aí vocês vão aproveitando, né? Tinha outra pergunta que que tinha a ver concretamente com o Fábio, mas pode começar já a continuar essa.
dois, Fábio e Bruno, né? Tá bom. Eu Temos ainda 20 minutos. assim, muitas perguntas, né, relevantes. Vou escolher aqui algumas. Eu acho que primeiro a questão, né, também do engajamento com as questões, né, de gênero, de raça. Acho que como vocês reportaram também a gente segue um caminho, né, tanto com relação por exemplo, a questão das mulheres internamente, como tem uma rede de mulheres da empresa, tem um cultivo de uma cultura de não discriminação e de inclusão, né, de gênero e de questão racial, talvez de gênero até mais avançado do que da questão racial, que também entrou muito forte, mas então isso, e na verdade também esses são elementos que entram diretamente que vem na nossa diligências devidas de direitos humanos. E daí você pergunta, quem ganha, o que se ganha com direitos humanos, Gonçalo? Não, primeiro temos que entender que respeitar os direitos humanos é uma obrigação das empresas. Então essa é uma premissa, né? Assim como remediar impactos, né? Fazer, né? Capturar as reclamações, endereçar as remediações. Então isso é premissa, isso e de certa maneira também, bom, do ponto de vista das comunidades, elas têm, eu mencionei aqui nos acordos que tratam de direitos humanos, a questão do uso da terra e a propriedade do solo. Então, ou pelo menos a posse, o título da terra. Isso traz para as comunidades um ganho decisivo, uma inclusão fundiária que reverte em inclusão produtiva. Então, essa posse da terra também ela reverte num direito à participação nos resultados da lavra. Eu mencionei, olha, mais ou menos, dependendo do setor, 200 hectares, a participação dos resultados da lavra sempre vai remunerar o proprietário do solo, certo? Então, em muitos casos são comunidades, na Amazônia. Então, mais ou menos, dependendo do setor, 200 hectares gera 5 milhões de reais para o proprietário do solo, no caso das comunidades. Então, é um valor muito expressivo. Tem também as questões de compensações e benefícios, né? Então, hoje, a questão da indenização das perdas e danos, ela tem já um olhar para além do aspecto meramente patrimonial e traz um olhar também socioambiental que compensa as comunidades de uma maneira talvez mais equilibrada, com uma justiça ambiental mais equilibrada e que daí gera também milhões de reais como compensação, como indenização de perdas e danos. Isso está acontecendo, né, em muitas empresas. Agora, o desafio, você perguntou, como é que gerencia esse dinheiro? Como é que controla o uso desse dinheiro? Veja, são dinheiros privados. Às vezes, se é um fazendeiro, a gente não questiona o que ele faz com o dinheiro dele. Se é a comunidade, a gente quer perguntar, mas o que eles estão fazendo? Eles não sabem usar o dinheiro. Veja, é privado o recurso. Então, é justo que a gente se pergunte o que se faz com o dinheiro. Se faz assim, um aprendizado que tem que ser cultivado e desenvolvido para... Então, quando comunidades tradicionais tiverem todo este acesso a esse volume de milhões de reais por ano, a gente tem que ter um cuidado especial. Então, a gente já propôs no passado, a gente tem um fundo em Juruti. Cria um fundo para... até como demonstração de que nos territórios com mineração, como a renda tem começo, meio e fim, ter um fundo ou um instrumento financeiro é útil, tendo em vista gerar um legado financeiro de longo prazo para essas comunidades. Tem comunidade que não aceita essa solução, porque pode burocratizar esse dinheiro, nunca vai chegar na minha mão. As famílias querem ter o benefício que elas têm direito aqui e agora. Então também tem soluções de distribuir o dinheiro para as famílias. Também é uma solução. E também tem que ser respeitada, a gente pode concordar ou discordar, mas tem que também ser respeitado esta visão, esse momento, essas comunidades. Cujo o instrumento financeiro foi, olha, do 100% o desafio da governança desse dinheiro, da agenda, de onde alocar, ele é presente e ele está se amadurecendo pouco a pouco.
Muito bom, muito bom. Tem também essa história dessa política de repartição de benefícios, que são compensações não monetárias também, que é capacitação técnica, que é formação, pagamento de taxas para a educação, enfim. Interessante, antes de que Bruno comece, só mais uma questão com a Fernanda. Eu estou aqui tentando esclarecer questões que vêm, inclusive, nas perguntas. Faz 15 anos que a gente trabalhava a ideia de fechamento de minas, criando museus, criando parques tecnológicos, criando condições de não destruir o ambiente no qual já estava bastante deteriorado a partir da mineração. Fechamento de minas é necessário hoje, quando nós estamos encontrando, e Fábio e Bruno vai colocar muito bem isso, quando estamos encontrando a necessidade de novos minerais, que são de alta, que são em menor quantidade, mas em maior valor agregado. Terras raras, você exporta alguns quilos, alguns quilógramos, algumas toneladas, não? Poucas, não? Não é mineração, não é ferro, e cada vez se vai encontrando mais alternativas tecnológicas para encontrar novos minerais, né? A ideia de estruturar, organizar o ambiente com museus, parques tecnológicos, mecanismos interessantes. Você pode fechar aí a sua participação já? Sim, veja, Gonçalo, o pensamento, né, sobre o fechamento de mina, ele é relativamente novo no Brasil, né? E no mundo também não é muito antigo, não. Então, conceitualmente, eu diria que a gente está falando em algo de torno de 20 a 25 anos, a gente começou a ter realmente essas primeiras ideias, né? E aí eu chamo a atenção na nossa própria área, né, na área do projeto Nova Vila, logo quando a gente desativou a mina em 2003, essa área foi pensada inicialmente para se criar ali um polo joalheiro, né? Era uma área bem imobiliária mesmo, era um viés mais imobiliário, voltado para uma área de polo de joias, mas com uma visão muito interna da empresa. E eu acho que o grande aprendizado que a gente teve, né, institucionalmente, foi revisitar isso. Veja, não há problema quanto ao que se quis fazer ali, né, do polo joalheiro. Mas é importante a gente trazer que a gente precisa ter um olhar mais profundo para essas áreas, né, de quais são as reais demandas daqueles territórios, né, e como que a gente pode potencializar essas áreas. Então, nesse processo de 2003 até 2019, que foi quando a empresa revisita todo esse, né, inclusive essa área era da área do imobiliário da empresa e vem para a área de sustentabilidade, justamente porque a gente vislumbra como empresa muito mais do que um ativo imobiliário daquela área, e sim uma área para a gente construir um legado final do ciclo. Então, acho que essa nova visão, esse novo entendimento, ele vai ser muito importante para a gente utilizar essas áreas de forma otimizada, de forma com valor compartilhado com as comunidades ali da região. Muito bom, muito bom. Bruno, agora é com você, né? Ele tem um leque de Sim. questões aí que resolver. Então, Sim. por favor. Fico feliz pelo número de perguntas, né? Sinal que nós já sabemos que o assunto é interessante e está despertando aí interesse de quem está acompanhando. Bom, Gonzalo, muito boas perguntas, né? Falando um pouquinho de uma das perguntas, né, da melhor aí, uso da reserva, né, da nossa reserva mineral, já que as nossas reservas são finitas, né, então a gente tem que ter o máximo de responsabilidade na máxima utilização dessas reservas, né? O programa, né, o programa nosso de mineração circular, ele é focado também, né, na menor geração de estéreo e rejeito, então ainda na atividade de mina, né, então aí a gente concentra muita tecnologia, para a gente realmente ser mais efetivo, a gente ter um conhecimento melhor do nosso corpo geológico e ter um conhecimento melhor também da atividade nossa de mina, né, executar a atividade de mineração da melhor forma possível, né. E depois, claro, a gente hoje está recuperando barragens e pilhas que já estão depositadas há alguns anos
e também trabalhando para as novas que estão sendo geradas no processo. E linkando com a outra pergunta que tem conexão direta sobre descarbonização, então esse é um programa também que tem vários benefícios de descarbonização, né? Como eu disse na apresentação, só ano passado a gente evitou, né, aí a emissão de 23 mil toneladas de CO2, né, que corresponde aí a você retirar cerca de 14 mil carros com movimentação anual, né, de um ano de movimentação. E esse ano o projeto a gente está aí com uma ambição de produção bem superior ao ano passado, então com certeza a gente vai emitir bem menos. E falando um pouco, né, saindo até um pouco do nosso programa de mineração circular, a Vale tem um projeto robusto de descarbonização, né? E aí é muito focado, por exemplo, tanto para os caminhões, para os navios, para os trens, em fontes, né, diferentes, né, como o biogás, como o etanol. Então a gente tem uma gama de projetos que estão sendo executados, já estão sendo capturados, caminhões elétricos, então tudo isso. Linkando um pouquinho com a resposta, com a pergunta da Fernanda, né, que a gente estava conversando de uso futuro, né, a gente também tem uma área, né, robusta na Vale para uso futuro. E eu acho que um grande segredo do uso futuro é muitas vezes a gente escutar muita comunidade, né? Porque as demandas das comunidades elas são totalmente diferentes de acordo com onde elas estão. Então a gente tem feito um trabalho, a gente tem um projeto de fechamento da MAC, que é muito próximo da Anglo Gold, né? Eu sou super empolgado, porque inclusive eu moro na região, então eu vou poder me beneficiar dos dois projetos. E a gente tem feito muito isso, uma escuta ativa, já vem um bom tempo, a gente fazendo vários encontros, várias reuniões com a comunidade, para realmente escutar qualquer necessidade daquela comunidade. Talvez a necessidade que a gente vislumbra não é o que a comunidade está querendo, né? Às vezes você tem uma comunidade mais carente e uma comunidade que tem um poder social e financeiro superior, as demandas são totalmente diferentes. Então eu acho que esse é um grande segredo de um bom fechamento de mina, tá, Gonzalo? Muito bom. Eu estou inspirado, agora mesmo quando você estava falando, Bruno, eu estou inspirado, e vai ter um minutinho depois para cada um se finalizar, né? Mas eu queria antes mencionar, muito inspirado em Herman Daly, que fala muito, discute muito a ideia da transição de um mundo cheio, de um mundo vazio para um mundo cheio. E nós estamos no mundo cheio. O mundo vazio era escolhas diferentes. O mundo cheio compreendeu que o mundo é finito, que estamos consumindo mais do que temos capacidade de repor. E essa é uma grande questão, não? E no Pará, porque temos abundância, não, de recursos, não estamos regidos por a lei da maldição dos recursos, que chamam outro autor disse, não, a lei de maldição dos recursos. Em que consiste esta lei? Temos muitos recursos, mas temos muita pobreza. Então, essa é uma questão que a mineração, até agora, tentará, o grande desafio é resolver essa questão, porque por mais rica que seja a mineração, no Pará, por exemplo, eu estou falando do Pará, não? A pobreza é profunda. Então não existe, claro, não é a mineração responsável de resolver a pobreza de todos, mas neste momento 95% do valor da produção do Pará é mineração, não? É ferro, mineração, e o resto se divide em pecuária, desmatamento ilegal e produção de madeira ilegal, né? E a biodiversidade é ínfima. Essa é a grande dificuldade que nós temos, ou o grande desafio que tem hoje as novas economias, incorporar a biodiversidade como um valor que seja um recurso que tenha valor agregado e que possa ter uma contribuição para as comunidades e para quem é responsável por manter esse clima, por manter essa floresta em pé. A floresta em pé tem que valer mais do que a floresta derrubada. Esse é um grande princípio também que a gente rige no âmbito da sociobiodiversidade. Por isso que nós temos no Pará uma
lei, uma política de biodiversidade, uma política de bioeconomia que está sendo criada, que já está criada e que está sendo a ideia para poder explorar esses novos produtos que são fundamentais, né? Porque as novas economias não é apenas incorporar, e é principalmente os produtos da biodiversidade, mas também incorporar tecnologia, incorporar inteligência artificial, incorporar as formas limpas de desenvolver a indústria. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental que nós temos que ter como parâmetro, como paradigma, na verdade, para a discussão sobre a relação que existe entre a mineração e o impacto que ela pode criar no meio ambiente e principalmente nas populações. A Amazônia são 25 milhões de pessoas, somos 60% do território nacional. E, na verdade, o mais importante da região amazônica nem é a produção, são as pessoas que estão morando aí, né? E elas querem viver e continuar na Amazônia limpa, uma Amazônia com desenvolvimento sustentável, não? E essa é uma das grandes questões que nós estamos rediscutindo novamente cada ano nos eventos das novas economias. Eu vou dar 1 minuto para cada um e para finalizar, porque já estamos concluindo. Fique à vontade, pode 1 minuto. Bom, é difícil, mas fechar aqui essa conexão da biodiversidade com as comunidades é o nosso desafio ali, exatamente por ter uma região muito pobre. E aí você traz, Gonzalo, você faz um chamamento ao setor mineral também de contribuir nessa distribuição da riqueza, né, desse compartilhamento de valor ali. A gente está de acordo com isso, mas eu também chamo as outras instituições que precisam somar. A gente tem falado lá na Mineração Rio do Norte que não é só dinheiro. Todo o dinheiro do mundo não vai resolver determinadas questões. Por isso eu insisto na questão da governança como um arranjo de inovação importante para a gente desenvolver atores que possam, em conjunto, articular soluções e aí sim executar da melhor forma o recurso para que esse desenvolvimento venha. E eu repito, não é possível você fazer uma transformação de nenhum território, criar capital social, se você não tiver um Estado nas suas diferentes instâncias atuando de forma articulada. Fernanda. É isso, obrigada. Bom, eu acho que a gente conseguiu pontuar algumas coisas que eu queria dividir aqui, né, sobre fechamento de mina. Lógico que um projeto, né, na linha do tempo ali, a gente está trabalhando nesse projeto fortemente, né? Tá aqui meu xará aqui que não nos deixa mentir, é parte grandiosa do nosso tempo, desde 2021, então em poucos minutos é impossível que eu consiga passar todas as nuances aqui. Mas dentro da minha fala, eu acho que o último termo que eu queria deixar aqui como um insight mesmo, né, como provocação, na verdade, os modelos de negócio, né? A gente construir projeto baseado em modelos de negócio sustentável, que traga para a mesa parceiros que vislumbrem o mesmo potencial e entendimento de construção de legado, para que a gente consiga fazer esses projetos independente da presença ou não da empresa. Obrigada aí também, Gonçalo. Fábio. 1 minuto. Obrigado. Bom, Fernanda, foi curto, mas foi inspirador. Seu projeto muito legal, assim, uma referência muito boa. E eu sigo o caminho que a Jéssica está dizendo. De certa maneira, Gonçalo, a sua pergunta ela tem uma premissa entre mineração e desenvolvimento. Então, a grande renda da mineração, grande desenvolvimento. E de certa maneira, tem uma mediação, tem um território no meio. Tem as escolhas, tem o poder público, tem as culturas, tem... Então, eu acho que a gente deve... historicamente, a gente tem que sair do modelo da colisão para o colapso da renda para a coalizão, a concertação das partes em favor de uma agenda de sustentabilidade. Sozinho a gente não vai conseguir. Então, se a gente for falar em desenvolvimento, saúde, educação, infraestrutura, energia, precisa de múltiplos atores para a gente viabilizar isso. Então, acho que o aspecto da governança no território é chave para a gente fazer essa virada para soluções viabilizadas com escala que tem todas as partes envolvidas. E aí, Fechando.
Isso, aí como fechamento, né, eu acho que aqui nós apresentamos os cases concretos, né, então é sinal que a gente já está executando, né, então as empresas já estão de mineração, a gente já está pensando, a gente já está no outro momento, né, e vem muito também, né, na licença social, né. Antigamente a gente se preocupava muito com a licença ambiental, com a licença minerária, que são super importantes, mas hoje a mais importante é a licença social, né? A comunidade precisa querer você ali dentro. Ela precisa querer ter aquele empreendimento e cada vez mais a gente tem que compartilhar valor. A gente tem que provar que aquele empreendimento vai trazer benefícios para aquela comunidade, não só financeiros. Quienes estão aqui nos acompanhando, então acabamos aqui. Muito obrigado a todos e vamos à foto. Muito obrigado.